Boa noite a todos, aqui é o Mário, nós somos do grupo ACFM Instalações e agora nós vamos estar apresentando para vocês um pouco do nosso projeto. Bom, o nosso projeto consiste numa residência com área total de terreno de 137,1 metros quadrados e área interna total de 119,8 metros quadrados. Como vocês podem ver, ela está dividida entre 15 cômodos, possui uma área externa com um quintal e uma garagem. A energia será fornecida pela concessionária CPLF Energia, localizada em Campinas, em São Paulo. O tipo de fornecimento será bifásico, com tensões de 127 ou 220 volts. Então sairão aqui no poste instalado na rua 3 condutores de 16 milímetros, tendo duas fases e um neutro. Serão ligados aqui no quadro de medição, que será do tipo 3 embutido, de acordo com a concessionária. E ele será instalado aqui dentro da parede do quintal, do muro, próximo ao portão, e proporcionando assim fácil acesso ao leitor contratado pela concessionária e não acarretando problemas ao cliente no futuro. Bom, quadro de medição nós teremos um disjuntor de 100 amperes, e ele será aterrado para proteger toda a instalação. Dele sairão 4 condutores, sendo duas fases e um neutro em terra, todos de 10 milímetros quadrados, e eles entrarão por um eletroduto de 40 milímetros que seguirá por debaixo do solo até a parede do hall 2, na onde estará instalado o quadro de distribuição. O modelo de aterramento escolhido pelo grupo é o modelo TNS, onde o neutro e o terra partem do mesmo barramento, depois se divide em dois barramentos. Então esse barramento é constituído por 3 hastes de aterramentos interligadas por um condutor de 10 milímetros quadrados, e esse espaçamento entre essas hastes deve ser do mesmo comprimento delas, que no nosso caso é 2,5 metros, e essa ligação deve ser feita a 50 centímetros dentro do solo. Aqui, como vocês podem ver, nós temos um exemplo desse tipo de aterramento, aqui onde o neutro e o terra são ligados aqui no mesmo barramento, e eles vão se dividir aqui dentro do quadro de distribuição entre dois barramentos, o barramento do neutro e o barramento do terra. Porém, no nosso projeto, essa ligação vai ficar um pouco diferente. Na verdade, esse barramento vai estar aqui dentro do quadro de medição, e não existirá esse eletroduto aqui. Então, a gente vai puxar um condutor de 10 milímetros quadrados, interligar aqui nessa haste que é exigida pela concessionária, formando 4 hastes de aterramento. E esse eletroduto, na verdade, ele vai sair daqui dessa haste de aterramento e será ligado aqui no barramento dentro do quadro de medição, na onde partirão o cabo do neutro e o terra juntos, juntamente com as fases que entrarão para o eletroduto de 40 milímetros, como eu expliquei anteriormente, e seguirão até a parede do hall 2, onde estará instalado o quadro de distribuição. Nesse tipo de aterramento, quando houver uma fuga de corrente, o disjuntor atuará, porque como o neutro e o terra estão ligados juntos, eles entrarão em contato e causarão um curto-circuito. Por isso que esse tipo de aterramento é bastante usado em instalações residenciais. Bom, aqui é um esquema elétrico do quadro de distribuição. O quadro de distribuição está localizado aqui dentro dessa área tracejada. Aqui são os condutores que virão do medidor, que são duas fases, um neutro e um terra, que serão ligados juntos. Chegando aqui no quadro de distribuição, eles se dividirão em dois barramentos, o barramento de neutro e o barramento de terra. E aqui, as fases virão aqui direto pelo disjuntor geral, de 100 amperes. Passarão pelos DPS, que são os circuitos protetor contra surtos, dispositivos protetor contra surtos. Depois passarão pelo diferencial residual, que é o DR, e seguirão até os disjuntores terminais, para os circuitos terminais, que no nosso caso são 12 circuitos. Então nós teremos 12 disjuntores, que serão distribuídos entre as fases R e S. Aqui nós temos o barramento do neutro do DR, e aqui nós temos um diagrama unifilar dos condutores que irão para cada eletroduto
e seguirão para cada circuito, né, em específico. Aqui no caso eles já estão com a seção correta, que já calculada certinho, que nós vamos mostrar como nós chegamos nesse resultado durante a apresentação, e os circuitos para qual eles são destinados. Bom, aqui eu desenhei esse esquema para facilitar o entendimento, né, melhorar a visualização. Então aqui são os condutores que virão do quadro de medição, né, onde o terra e o neutro são ligados juntos e divide em barramento de neutro e barramento de terra dentro do quadro de distribuição. Aqui segue as duas fases que vão direto para o disjuntor geral, que será de 100 amperes, passando pelos DPS, que serão aterrados aqui no barramento do terra, e seguindo para o DR, né? Então o DR aqui será conectado aqui no barramento do neutro, e ele possuirá um barramento do neutro para ele, porque como todos os circuitos passarão por ele, é necessário a gente fazer esse barramento, né? Porque se a gente usasse essa fase e esse barramento do neutro, os circuitos terminais iam ficar desarmando toda hora, né? Porque então é necessário a gente fazer esse barramento pro neutro do DR. Então os neutros que irão para os circuitos partirão desse barramento. Né? Aqui eu fiz duas fases também, dois barramentos para as duas fases, para melhor distribuir os circuitos, né? Deixar mais equilibrado possível para não carregar mais uma fase do que a outra. E aqui estão os disjuntores terminais que irão para cada circuito em específico, sendo que para os circuitos monofásicos terão um condutor de terra, terão um condutor de terra, um condutor de fase, um condutor de neutro, né, exceto para os circuitos de iluminação, que só terão um neutro e uma fase. E os circuitos bifásicos, né, eles terão apenas duas fases e um terra. E aqui são os condutores que irão direto para os eletrodutos, partindo dos juntores e indo direto para os eletrodutos para cada circuito. Boa noite, pessoal. Eu sou o Kaique. Agora eu vou começar explicando para vocês sobre o cálculo das áreas dos cômodos. Como nós sabemos, o cálculo da área é a multiplicação do comprimento vezes a largura, certo? Como vocês podem ver aí, o cálculo da área de cada cômodo, por exemplo, a cozinha, 2,20 metros vezes 3 metros, que é 6,60 metros quadrados. E o cálculo dos perímetros dos cômodos, como nós sabemos, é a soma de todos os lados, certo? Como, por exemplo, vamos pegar aí o banheiro 1, né, que é 2 metros, que são dois lados do banheiro, duas paredes do banheiro, vezes 2, é a soma, né, mais 1,60 metros, que são as outras duas paredes, né, vezes 2. A soma dessas duas multiplicações dá 7,20 metros referente ao banheiro 1, por exemplo, e assim sucessivamente para todos os cômodos da casa. Aí podemos ver o cálculo das potências de iluminação, certo? De acordo com a NBR 5410, né, na parte de iluminação, em cada cômodo ou dependência deve ser previsto pelo menos um ponto de luz fixo no teto, comandado por um interruptor. E nessa determinação de cargas de iluminação, como alternativa à aplicação da ABNT, né, da NBR 5410, podem ser adotados os seguintes critérios. No primeiro critério, em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga de no mínimo 100 VA. O segundo critério, que é incômodos ou dependências com área superior, né, a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados. E assim em diante, a gente acresce 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros, correto? E aí temos o cálculo de potência de cada cômodo da casa aí demonstrado. Aí temos a divisão dos circuitos de iluminação. No caso, no circuito número 1, temos a iluminação social,
com uma tensão de 127 volts, todos os cômodos referentes ao circuito 1 e os cálculos das potências, cada potência é referente ao seu cômodo. Ao lado temos a potência total em VA, o fator de potência e a potência total em watts. E abaixo temos a mesma coisa com o circuito número 2. Agora vamos falar um pouco das tomadas, né? Definição dos tipos de tomadas de acordo com a NBR 5410. As tomadas de uso geral, chamadas TUGs, é o tipo de tomada que é recomendado para os pontos cuja corrente a ser consumida seja de até no máximo 10 amperes. O fator de potência para esse modelo é de 0,8, né? Serão instaladas as TUGs em todas as áreas da casa. E as tomadas de uso específico, conhecidas como TUEs, que é o tipo de tomada recomendado para pontos cuja corrente a ser consumida for maior que 10 amperes, né? E aí o fator de potência para esse modelo é de 1. E são instaladas TUEs apenas no banheiro 1, no banheiro 2, né, para o chuveiro, e o chuveiro elétrico de 7.000 watts, e na cozinha para o micro-ondas, né, que no nosso caso é de 2.500 watts. Aí temos ainda sobre as tomadas a quantidade de tomadas, né? A norma recomenda para as áreas de serviço e cozinha e copa-cozinha. Deve-se introduzir no mínimo uma tomada a cada 3,5 metros de perímetro ou fração de perímetro no ambiente, ou seja, a cada 3,5 metros é igual a uma tomada. Passou de 3,5 metros já são 2 tomadas no mínimo, correto? Para as 3 primeiras tomadas deve-se considerar uma potência de 600 VA cada uma, e para cada tomada acrescentada, além dessas 3 primeiras, deve-se considerar 100 VA cada. E aí temos que separar os circuitos para melhorar a dissipação de calor e minimizar as interferências. E para as áreas sociais, no caso sala de jantar, quartos e banheiros, a cada 5 metros de perímetro ou fração de perímetro do ambiente deve-se introduzir no mínimo uma tomada. Ou seja, a cada 5 metros temos uma tomada. Passou de 5 metros já são 2 tomadas no mínimo. Ainda sobre as tomadas, temos os cálculos de quantidade de tomada para cada cômodo. As tomadas foram separadas e divididas em vários circuitos para melhorar a dissipação de calor, como falei no slide passado, e minimizar as interferências, né? E aí temos todas as áreas, todos os cômodos descritos, como por exemplo a lavanderia. Pegamos 14,96 metros de perímetro, dividimos por 3,5 e deu um total de 4,27, ou seja, são 5 tomadas, 3 com 600 VA e 2 com 100 VA. E as tomadas da lavanderia, nesse caso, estão ligadas no circuito número 5. E assim fizemos para todos os cômodos da planta. E para as áreas sociais, da mesma forma, como por exemplo o banheiro 2. Pegamos o perímetro do banheiro 2 de 9,36 metros, dividimos por 5, que dá um total de 1,27, ou seja, 2 tomadas, e as duas com 100 VA, né? As tomadas do banheiro 2 estão ligadas no circuito número 10, exceto a TUE, né, que é a tomada do chuveiro, que está ligada no circuito número 12. Aí temos ainda sobre as tomadas, né, as TUGs, o fator de potência de 0,8, como foi falado anteriormente, e descrito todos os cômodos do seu perímetro, os pontos, no caso quantas tomadas tem no cômodo, o cálculo das potências, e aí ao lado temos as duas potências em VA e em watts, o número do circuito e a tensão, correto? Cada uma de acordo com o seu cômodo. E da mesma forma também temos o cálculo das TUEs, né, que são as de uso específico. Aí temos também a tensão, o local, né, no caso o micro-ondas, o chuveiro 1 e o chuveiro 2, apenas esses 3. E aí temos a potência em VA e em watts também. E por fim, temos no slide 17 a demonstração completa da planta da casa, né, com todas as tomadas, interruptores, né, toda a parte de iluminação, tudo de acordo com cada cômodo, correto? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Agora o Alexandre, né, vai continuar explicando para vocês um pouco mais sobre o projeto. Olá, boa noite. Meu nome é Alexandre e eu vou dar continuidade na apresentação do projeto da nossa empresa ACFM. Bom, o nosso projeto é para um sistema bifásico,
para uma casa. Então nós temos aí duas fases, a fase R e a fase S. E essa tabela aí é a tabela de divisão e balanceamento dos circuitos por fase. Então nós temos ao total 12 circuitos, sendo que desses 12, 9 deles são de tensão de 127 volts e 3 de tensão 220 volts. Então, para aqueles circuitos cuja tensão é 127 volts, nós dividimos entre as fases R e S, como a gente pode ver aqui na tabela, onde nós temos, para a fase R, nós temos os circuitos 1, 2, 8, 9 e 10. E para a fase S, nós temos os circuitos 3, 4, 5, 6 e 7. E para aqueles circuitos que são de tensão de 220 volts, nós temos nas duas fases, pois eles usam as duas fases. Então, são os circuitos 7, o 11 e o 12, que eles estão aqui nas duas fases, R e S. Ok, avançando aqui, nós temos a tabela de previsão de cargas, onde nós fizemos os cálculos aqui de acordo com a norma para cada um dos ambientes, levando-se em consideração a área e tudo mais. Então nós temos aqui, para a iluminação, nós temos essas colunas aqui em azul, para as tomadas de uso geral, essas colunas em amarelo, e para as tomadas de uso específico, essas colunas em verde, onde nós, após fizemos os cálculos, a gente chegou nesse valor aqui de 1.780 para a iluminação, 9.700 watts para as tomadas de uso geral e 16.500 para as tomadas de uso específico. E finalmente chegando aqui ao valor total de potência no ambiente de 26.040 watts. Esses são os valores aqui, valores principais, que nós vamos usá-los para outros cálculos que serão demonstrados posteriormente. Aqui nós temos a tabela das correntes dos circuitos, onde nós temos para cada um dos circuitos a gente tem a potência dele, e fazendo aqui o cálculo da potência de cada um dos circuitos dividido pela sua respectiva tensão, a gente chega aqui na tensão para cada um deles. Agora nós chegamos aqui no cálculo da demanda para iluminação e tomadas de uso geral. Então nós temos essa tabela mostrada aqui, onde ela indica o fator de demanda para a carga instalada, no caso aqui em quilowatts. Então a gente fez aqui a somatória dos valores que a gente já tinha calculado anteriormente, da potência total de iluminação de 1.780 watts e da potência total das tomadas de uso geral de 9.700 watts, chegando ao valor total de 11.480 watts. Portanto, este valor é maior do que 10.000 watts, que é o que está constando aqui na tabela. Se a carga for maior do que 10 kW, então o fator de demanda a ser usado é 0,24, e foi o que a gente usou aqui. Então a gente fez aqui a potência demandada, 11.480 vezes 0,24, e a gente chegou nesse valor aqui de 2.755,2 watts. Aqui agora nós chegamos no cálculo da demanda para as tomadas de uso específico. Então, para as tomadas de uso específico, a norma ela mostra aqui tabelas diferentes dependendo do tipo de aparelho. Então, nessa primeira tabela aqui nós temos fatores de demanda de chuveiros, torneiras, aquecedores de água de passagem e ferros elétricos. Então, como no nosso caso, no nosso projeto nós temos 2 chuveiros, então eles estão aqui destacados, aqui o número 2, com fator de demanda 1. E nessa outra tabela aqui é a tabela para fatores de demanda de secadora de roupa, forno elétrico, máquina de lavar louça e forno micro-ondas. E no nosso caso nós temos um forno micro-ondas. E então nós temos aqui também um aparelho com fator de demanda 1 também. E finalmente nós chegamos aqui ao cálculo final da demanda, onde nós temos aqui os 2 chuveiros, um micro-ondas
fazendo o cálculo aqui com os fatores de demanda, nós chegamos aqui no total de 16.500. E aqui, finalmente, a gente tem o cálculo da demanda total, que nada mais é a somatória da potência demandada de iluminação e das tomadas de uso geral com a potência demandada das tomadas de uso específico. Como a gente já tinha calculado esses dois valores anteriormente, então é só somá-los e a gente chega aqui no valor de potência demandada total de 19.255,2 watts. E aqui agora nós temos a tabela de divisão e balanceamento dos circuitos por fase, porém com a potência demandada. Então, anteriormente a gente já tinha calculado a potência total instalada, que é de 26.040 watts, sendo que nas fases R e S a gente tinha a corrente de 77,5 e 76,54 respectivamente. Então agora a gente quer achar essa corrente de acordo com a potência demandada. Então, para isso, basta a gente fazer uma regra de 3 simples para cada uma das fases, como está demonstrado aqui do lado da tabela. Então, para a fase R, nós temos os 26.040 watts de potência total instalada, onde nós temos 77,5 amperes. Então, fazendo a proporcionalidade para 19.255,2, qual seria a amperagem? Então, fazendo a regra de 3, nós chegamos aqui em 57,3 amperes, que está demonstrado aqui na coluna referente à fase R. E para a fase S, também a mesma coisa, os mesmos 26.040 watts de potência total instalada, onde nós temos 76,54 amperes. Fazendo a regra de 3, a gente chega aqui nesse valor de 56,5 amperes, que está também demonstrado aqui na coluna para a fase S. Bom, então é isso. Agora eu passo a palavra para o Flaviano, que vai dar continuidade à apresentação. Muito obrigado. Boa noite, meu nome é Flaviano. Eu vou estar dando continuidade à apresentação. Vou estar falando um pouco da definição de entrada de energia. Aqui nós temos uma tabela fornecida pela concessionária. Nós temos uma potência instalada de 26,04 kW. Assim, nós nos enquadramos da categoria C1 até a categoria C6. O que vai diferenciar é que nós temos a potência de demanda de 19,255 kW. Assim, a categoria C1 é a que melhor nos atende. Algumas especificações da categoria é que o cabo tem que ser de 16 mm, o cabo de entrada, e o disjuntor é de 63 A. Esse disjuntor aqui em específico é o disjuntor do quadro de distribuição, o disjuntor geral. Usando a potência de demanda dividido pela tensão, nós temos uma corrente de 87,52 A. Assim, usando uma tabela de disjuntores, vemos que o disjuntor mais próximo é o de 100 A. Porém, nós vimos que o disjuntor de entrada é de 63 A. Você não pode deixar o disjuntor de entrada menor do que o disjuntor geral. Assim, nós vamos substituir o disjuntor de entrada por um disjuntor de 100 A. Caso ocorra algum curto-circuito dentro da residência, o disjuntor geral será chamado primeiro que o disjuntor de entrada. Seleção das seções dos condutores. Aqui nós temos 3 tabelas. Essa primeira tabela é a seção mínima, então, independente do cálculo do circuito, se for um circuito de iluminação, a seção mínima é 1,5. Um circuito de força é 2,5 e um circuito de sinalização é 0,5. O método que nós vamos utilizar é o embutido em alvenaria, no caso é o método B1. E essa segunda tabela é o número de condutores carregados. Dependendo do circuito, serão 2 ou 3 condutores. Nessa tabela aqui, nós utilizaremos o método de referência B1. O número de condutores vai depender do circuito. Temos essa tabelinha do lado com todas as correntes de cada circuito. Pegando o circuito 11 como exemplo, temos 31,82 A, método B1, 3 condutores. Vemos aqui na tabela que o que mais se aproxima é 36 A. Então, o cabo selecionado vai ser de 6 mm. E assim sucessivamente para cada circuito.
Porém, tem que ter o fator de correção para agrupamento. Então, assim, vai depender da quantidade de cabos que tem dentro do mesmo eletroduto. Nesse caso, nós utilizamos o exemplo do circuito 11. Ele tem 9 outros cabos junto com ele no mesmo eletroduto. Assim, o fator de correção é de 0,5. Pegando a corrente do cabo de 6 mm, que é 36 A, multiplicando pelo fator, vemos que não satisfaz o circuito, e nós precisamos de uma corrente de no mínimo 32 A. Assim, o de 10 mm também não satisfaz, o que vai conseguir satisfazer o circuito é o de 16 mm. Assim, atualizando a tabela após o fator de correção, vimos que alguns circuitos mudaram, mas os principais foram o 11 e o 12, pois eles aumentaram de 6 mm para 16 mm a seção dos condutores. Bom, agora aqui é o dimensionamento do eletroduto. Após o cálculo da dimensão dos condutores, nós pegamos aqui uma tabela atualizada. Usando o circuito 11 como exemplo, nós temos lá a maior seção é de 16, temos um agrupamento de 9, então o eletroduto vai ser de 40 mm. E assim para cada circuito. Bom, agora vamos fazer a seleção de juntores. Aqui é mais comparativo. Nós pegamos uma tabela com as correntes de cada circuito, pegamos uma outra tabela com os disjuntores que tem comercialmente, e aí é mais comparação. Vemos aqui no circuito número 1, uma corrente de 8,82, o disjuntor que mais se aproxima é o de 10 A, e assim sucessivamente para cada circuito. Bom, tem um dispositivo de proteção que é o IDR. Esse dispositivo é para contra a fuga de corrente. No caso, a pessoa estiver tomando um choque, ele desarma o circuito. Esse disjuntor ele é utilizado juntamente com o disjuntor termomagnético. Então, nós podemos dizer aqui que essas correntes são dos disjuntores normais, né? Então, 10, 15 e 25 você vai usar um disjuntor de 25 ampere, o IDR. E assim, para cada circuito, geralmente é utilizado no circuito que a pessoa tem mais contato, no caso, chuveiro ou uma torneira elétrica. A minha parte está finalizada por aqui, o Mário vai estar dando continuidade. Aqui quem está falando é o Mário novamente. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco da planta elétrica já finalizada. Que como vocês podem ver, já temos todos os condutores e dispositivos ligados, conectados entre si. Partindo aqui do medidor, nós temos um alimentador que partirá por debaixo do solo, chegando até aqui o quadro de distribuição, onde serão distribuídos os eletrodutos para todos os cômodos da casa. Aqui nesse quadro de distribuição nós temos 3 eletrodutos partindo dele, que terão um eletroduto com 9 circuitos, um eletroduto aqui com 6 circuitos e um eletroduto aqui com 1 circuito, que é dessa tomada aqui. Aqui nós temos as legendas, nós teremos luminárias para todos os cômodos. Teremos um interruptor simples para a maioria dos cômodos também. O duplo nós teremos um aqui, entre a área de serviço e a lavanderia, que o mesmo interruptor liga 2 lâmpadas diferentes. Aqui nós temos o paralelo three-way, que será localizado nos quartos, onde nós poderemos acender ou apagar uma lâmpada de 2 pontos diferentes. Aqui nós temos as tomadas baixas e as médias, que nós teremos para a maioria dos cômodos também. A tomada alta, que nós teremos aqui no banheiro 1, no banheiro 2 para chuveiro, e aqui na sala para televisão. A tomada com interruptor conjugado, nós teremos um aqui na cozinha. Então aqui no mesmo compartimento nós teremos uma tomada e um interruptor. A tomada telefônica eu vou explicar na próxima planta. Aqui nós temos os diagramas unifilares, a fase, o neutro, o retorno e o terra. São localizados aqui nos eletrodutos. Os quadros de distribuição, que está localizado aqui na parede do hall 2, e o medidor que está aqui no quintal. Bom, na residência nós também teremos um circuito para telefonia e dados instalado. A concessionária de redes de telefonia escolhida pelo grupo é a Vivo. Ela será responsável por fornecer os dados de internet e telefone para a residência. Então sairão 2 condutores de 0,5 mm de um poste instalado na rua. E eles entrarão no eletroduto de 3/4 aqui na parede do corredor. Então ele passará por cima da porta de entrada da casa e descerá pela parede da sala
né, seguindo por dentro da parede e distribuindo os dados entre a sala, né, o quarto 3 e seguindo até a parede do quarto 1 e do quarto 2, onde terão instalados os últimos pontos de telefonia e dados. Bom, é isso, galera. Muito obrigado a todos. E agora nós abriremos para perguntas e as dúvidas.